Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio. Nesse vídeo aqui eu vou te passar uma dica bem legal para você criar um efeito de fogo, tá? Criar algumas chamas aí em texto. Passar aqui duas formas para você trabalhar com isso, você vai combinando elas, chega num resultado muito legal. Então sem musiquinha de intro, sem enrolação, bora pro que interessa. Primeira coisa, eu criei o meu novo arquivo, esse arquivo eu fiz ele com essas medidas. Você pode fazer menorzinho, pode fazer maior, isso aqui tanto faz. Você ganha mais um guia aqui ilustrativo. E a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos criar um texto, tá? Então eu escolhi, por exemplo, essa fonte aqui e eu vou escrever aqui texto. Tanto faz a cor, tanto faz o tamanho, certo? Vou apertar Ctrl T, vou deixar esse texto aqui maior. Ou vou vir aqui mesmo e aumentar, vou expandir esse texto, por exemplo. Vai depender do tamanho do seu arquivo, tá? Vou deixar aqui, por exemplo, 300. Vou deixar ele maior assim, tá ótimo. E aí o que nós vamos fazer aqui a seguir? A gente tem que vir aqui no menu de texto agora e eu vou criar um marcador de caminho, tá? Porque eu preciso que isso aqui seja uma espécie de shape para o efeito poder ser aplicado. Se você desejar, você pode tirar o olhinho dessa camada de texto, você pode criar uma nova camada e é aqui onde o filtro, tá, vai ser aplicado. Então a gente vai vir aqui no menu de filtro, vem aqui em renderizar, tá? Render, e coloca aqui, ó, fogo, chama, tá? Flame. Aqui ele vai te avisar que o efeito vai ser muito pesado, mas dependendo não tem problema, tá? Fica bem legal. Aqui ele te mostra uma pré-visualização e isso aqui é basicamente teste, tá? Eu vou deixar mais ou menos assim, tá? Com esse ângulo. O intervalo, se você diminuir, vai ficar mais pertinho a chama da outra, tá? E assim vai ficar bem mais distante, tá vendo? Então vou deixar, por exemplo, aqui na média de 19, de 20. E basicamente é isso, tá? Vou dar um OK. Ele vai carregar o filtro para mim, vai fazer a aplicação e a partir daqui a gente vai fazer algumas montagens, tá? Olha só, ele fez o efeito para mim, mas eu achei muito exagerado. O que você faz? Ctrl Z. Volta lá e aplica o efeito de novo, tá? Eu vou mandar renderizar, Flame. E eu quero o tamanho dessa chama um pouco menor, tá? Eu achei ela muito grande, vou deixar aqui, por exemplo, 120. Olha só, beleza, agora a gente vai fazer um seguinte ajuste. Você vai clicar aqui em FX, vem aqui em Outer Glow, tá? Em Outer Glow, seleciona uma cor laranja, avermelhada assim, fica bem legal. E você pode aumentar mais essa opacidade ou diminuir, tá vendo? Essa opção aqui, você deixa ela menorzinha, você pode aumentar o tamanho, e assim você vai criar um brilho. E fica muito bom, tá? Posteriormente, o que a gente pode fazer? Você pode criar uma nova camada, por exemplo. Escolher, vamos supor, um tom de amarelo assim mais quente, pega o seu pincel, deixa um pincel redondo mesmo, tá? O padrão do Photoshop com dureza zerada. Para você parar de ver esses pontos aqui traçados, aperta Ctrl H. E aí o que você pode fazer? Pega esse pincel, coloca aqui na opção, por exemplo, de Color Dodge ou Screen. Screen pode ficar até melhor, tá? Deixa um tom mais laranja assim. E a opacidade mais baixa, por exemplo, uns 11%. Você vai passando ou pintando em alguns pontos só para dar um brilho a mais, ó. Fica bem legal. Você pode criar uma outra camada com soft light, por exemplo, ou overlay e fazer a mesma coisa para criar um tom ainda mais intenso. É legal que o fundo seja preto ou cinza, tá? O fundo tem que ser escuro para isso aqui funcionar bem. Agora um passo final que a gente pode fazer é trabalhar com algumas imagens, por exemplo, de chamas que você encontra facilmente em bancos de imagens, tá? Ou basta você pesquisar, por exemplo, por Flame, PNG, pesquisa em inglês, tá? Fire, PNG, pesquisa nomes como esse aqui, por exemplo, você vai encontrar aí essas partículas, tá? E aqui é o seguinte, para todas essas camadas, você vai colocar aqui no modo Screen, tá? Coloca aqui Screen, todas elas nesse modo. E agora você vai conseguir aí ter as chamas de uma forma bem realista. Então vou ampliar isso aqui, por exemplo. Você pode posicionar, olha só. Você pode aumentar o contraste disso aqui para ela ter uma borda mais rígida. Você pode trabalhar com várias dessas, uma menorzinha, por exemplo, em alguns pontos. Você pode colocar uma dessas chamas, ó, num cantinho para fazer um efeito. Fica muito legal, tá? Você pode duplicar apertando Ctrl T, botão direito, você pode girar ela horizontalmente, você pode utilizar essa opção aqui em cima para deformar esse fogo da forma que você julgar mais interessante. E assim você vai combinando aí essas
chamas para ir criando uma composição, tá? Olha só, nessa camada, por exemplo, eu vou diminuir o brilho e aumentar o contraste, ó, ou o contrário, tá vendo? Para criar uma chama ali diferenciada. Essa outra aqui, por exemplo, eu posso jogar aqui na letra E, ó. Vou diminuir isso aqui e assim você vai combinando aí e criando efeitos diferentes, tá? Só você pode jogar aqui na base, jogar mais inclinado assim, e aí você trabalha com essa ferramenta ali em cima para distorcer a chama, fica muito bom. E aí depois você pode simplesmente vir apagar ou criar uma máscara aqui no cantinho, só para fazer um efeito final. E aí talvez, observa aqui que ficou uma pequena quina, né? Essa quina provavelmente é de uma dessas imagens, isso às vezes acontece, olha só. Porque o brilho dela é muito intenso, aí o que você faz? Imagem, ajuste, brilho e contraste, você tira um pouco do brilho, aumenta o contraste, tá? Olha só, isso aí, se precisar você vem e apaga, rasteriza a imagem e apaga aqui um pouco nessa borda, que você vai chegar em resultados aí mais legais. Então assim, viu que é bem simples, fiz aqui bem rápido, bem tranquilo, tá? Olha só, essa aqui também tem uma quina, vou clicar com a borracha aqui, vou rasterizar essa camada e eu vou só apagar aqui nessa borda e fica muito bom o resultado, tá? E basicamente é isso, um efeito que fica com um aspecto muito bonito, tá? Muito profissional e realista e tranquilo, simples de fazer. Espero que tenha sido útil, eu agradeço demais. Se você tiver gostado, tiver aprendido alguma coisa nova, não esquece de deixar o joinha, tá? Para dar o apoio no canal. Lembrando que eu faço esses vídeos totalmente de forma independente, tá? Em horários livres, isso é mais para somar com conhecimento e agregar um valor aí nos seus estudos e nos seus projetos. Então, agradeço novamente, brigadão, sucesso. Interessado em ser meu aluno e ter o domínio aí completo de Photoshop do básico ao nível mais avançado possível dentro do software, trabalhando com edição de foto simples até fine art ou foto manipulação muito complexa e avançada, o link do meu curso está aí na descrição.